Olá a todos, meu nome é Paulo Guidali, bem-vindos ao Dispatch, nosso videocast sobre arquitetura, design e interiores, e hoje nós conversamos com convidados que atuam nessas áreas. O Dispatch é transmitido nas plataformas YouTube e Rumble e no nosso site pauloguidali.com.br. Se você é fornecedor, fabricante, lojista do segmento casa, você pode anunciar aqui. Aqui os anúncios, vocês têm visibilidade em todo o Brasil através dos nossos seguidores. E se você estiver em Curitiba, você pode assistir aqui no nosso estúdio, que está no Solar do Rosário, inclusive interagir com os nossos convidados. E por falar em convidados, eu estou hoje aqui com a Gabriela Antoniuk e com a arquiteta Cláudia Pimentel Bueno. E nós escolhemos um tema hoje aqui que vocês estão à frente, que é a Confraria AD, Arquitetos e Design Interiores, é isso? Exatamente. Okay. Sobre isso nós vamos falar hoje, depois a gente expande um pouquinho, tá? Gabi, me conta para mim como que surgiu a Confraria. Era para ser um grupo mais social, que foi se profissionalizando. Como que começou isso e quais são os objetivos? Tá, então a Confraria, na verdade, ela surgiu de forma bastante informal. Ela, bem antigamente, ela foi um grupo de e-mail, né, bastante amplo, onde existiam fornecedores e profissionais. Depois, com o surgimento do WhatsApp, foi se criando esse grupo bastante informal para uma troca, porque o nosso meio profissional, né, tanto de arquitetos quanto de designers, existe uma coisa de concorrência, né? E essa é um misticismo complicado que já vem da faculdade, né? Com aquela coisa que um concorre com o outro, mas na verdade somos todos parceiros. Então, quem tem essa mentalidade foi se juntando ali em uma troca profissional, troca de fornecedores e tudo mais. E chegou um momento que por si só foi se separando só entre profissionais. Não tinham mais fornecedores ali no meio. E isso durou mais ou menos uns 4 anos, Mais acho, ou né, menos. Cláudia, de forma informal, mais ou menos. Então, nesse período, a gente já sentia necessidades em estar sempre melhorando isso. As lojas faziam muito coquetel e festas para mostrar seus produtos. Só que nós, como profissionais, não é suficiente só mostrar o produto. A gente precisa saber um pouco mais como é fabricado, como eu uso esse produto, como eu assento esse produto, para que eu possa especificar de forma correta. Cada cliente, cada situação tem uma necessidade. E daí, com isso, a gente às vezes também nós precisávamos assim de outros fatores. Tem pessoas ali que fizeram a faculdade, que vinham de outra cidade, não tinham grupos de amigos na parte social, então foi criando amizades. Os fornecedores também precisam dessa troca profissional, terem profissionais para especificar seu produto. Então, é uma rede que começou assim, olha, venham aqui que eu dou as especificações que vocês precisam. E essa troca foi exigindo desse grupo uma formalização. Na verdade, vocês foram se profissionalizando cada vez mais, inclusive sobre o aspecto técnico, né? Exato. Que você está me dizendo que vocês estavam sentindo falta, ou Exato. não tinham o suficiente de informações. Exato. Na verdade, Paulo, não existia um grupo de profissionais. O que sempre existiu foi os grupos de lojistas, os grupos de fornecedores, e a gente sentiu a necessidade nas conversas, na interação entre os profissionais, que o que faltava era um grupo que unisse os profissionais. Eu vou te interromper só um minuto que você vai precisar passar uma informação importante. Quantos profissionais hoje estão dentro da associação da Confraria? 160. 160. 160. E há uma atuantes no mercado, bem importante. E há uma comunicação intensa entre vocês. Exato. Então, De várias formas. Sim, já chegamos lá. E a outra particularidade que é interessante é que é um grupo que une os profissionais arquitetos e designers. Temos também alguns engenheiros, alguns paisagistas, mas assim, grande número de arquitetos e designers. Ainda em sua maioria são arquitetos, mas também, então é um grupo que nunca se envolveu. É um grupo que ficava assim, arquitetura e designer. Só que na verdade,
dentro dos nossos escritórios de arquitetura, nós temos designers, né? Os designers necessitam dos arquitetos também para trabalhar com eles. Então, são profissões que se mesclam e que se complementam. Então, foi tudo isso que foi acontecendo de uma forma bem natural e hoje está de uma forma bem profissional. Exato. Eu vou voltar para a Gabi, porque eu interrompi. Não, Gabi, sem problemas. Vamos ver lá. Então, Aí, durante esses 4 anos, ficamos dessa forma informal. Aí surgiu essa necessidade de nos tornarmos formais. E aí foi criada uma associação com o CNPJ, nós somos registrados na junta comercial, nós temos estatuto, nós temos eleições, tem uma diretoria formal. tem uma anuidade. Tem uma anuidade, bem lembrado, tem uma anuidade. Hoje em dia nós temos uma plataforma onde tudo da associação é colocado lá, nós prestamos conta para esses associados, as inscrições para todas as coisas é feito ali, nós temos programas internos, clubes de benefício, que depois nós contamos tudo que é bom estar ali dentro. Mas a questão maior é assim, o nome confraria ficou muito mais com uma questão de apego emocional, porque a gente se auto-chamava de forma informal assim. Mas nós somos uma associação de profissionais de arquitetura, designers, paisagistas e construtores. Eu gosto de falar, porque não são só os engenheiros que são construtores ali. Tem arquitetos que são construtores, que não fazem projeto, mas executam obras. Então, o que acontece? Existem grupos de estudos de médicos. Existem vários grupos de estudos de médicos que eles estão sempre se atualizando. Existem no meio da odontologia, no meio dos advogados, existem grupos de estudos. Nós, na confraria de arquitetura e design, nós somos esse grupo de estudos. Quais são os requisitos para eu, que não sou nem arquiteto nem designer, me associar, me filiar à confraria? Quais seriam os requisitos? Bom, primeiro, ser um profissional da área, né? Com titulação, formado, etc. E ser uma pessoa que seja atuante no mercado, importantíssimo. A gente nunca foi a ideia do grupo que fossem pessoas que tivessem titulação, mas que não exercessem. Porque justamente é um grupo muito ativo. Que esteja bem inserido no meio, que já conheça. Sim, que possa vir a complementar, além de tirar informações, de tirar, né, tudo que a gente passa dentro da confraria, também que fossem pessoas que trouxessem novidades, que trouxessem ideias, então que estivessem inseridas dentro do mercado e bem atuantes. A outra coisa que a gente brinca é que tem que ter uma ficha limpa, né? Exato. Então é muito importante, porque como a gente trabalha dentro da ética, dentro dos princípios da nossa profissão, então é muito importante que sejam pessoas idôneas no mercado, que tenham um certo respeito, que dentro do CAUS ou de qualquer órgão competente que seja afiliado, não tenha reclamações, não tenha problemas, não tenha... Pessoa idônea. Uma pessoa idônea. Isso é feito, esse levantamento, e a pessoa, quando faz a ficha de inscrição, ela sabe que vai ser verificada e verificado tudo isso antes de ser aprovado ou não. Além disso, a gente tem também o apadrinhamento, né? Que são... a pessoa tem que ter pelo menos 2 profissionais dentro da confraria que sejam seus padrinhos, ou seja, que indiquem. Que validem. Exatamente, que validem. Aí essa pessoa entra para uma votação de diretoria, são levantados alguns dados e tudo mais, às vezes participa de uma entrevista ou não, e a pessoa passa a fazer parte desse grupo. Vocês duas falaram de uma palavra que eu quero voltar agora para. Vocês falaram que é uma troca de ideias, O que vocês tratam quando vocês se reúnem, ou via WhatsApp ou presencialmente? Tudo. Quais são essas ideias que vêm? Tudo. Então, assim, nós temos vários grupos, tá? Eu não sei se você quer que eu entre nisso um pouquinho. Nós temos mais, a conversa maior desses 160 é dentro do WhatsApp. Então, tem vários interesses. Nós temos um grupo maior, que é o compartilha, que a gente chama, que o nome já diz, onde você troca assuntos relacionados à profissão. Então, é uma troca, às vezes, de parceria, no sentido assim, eu tenho um projeto de uma clínica, tá, para fazer.
alguém aqui é especialista na área de saúde para entrar comigo nesse projeto, fazer uma parceria. Então, aparece alguém ali. Ou aí eu tenho que fazer o detalhamento de uma lareira. Eu não sei fazer o detalhamento de uma lareira, eu nunca fiz. Quem me ajuda? Eu tenho um fornecedor que não está cumprindo o prazo. Alguém já teve um problema com esse fornecedor? Isso sim, eu ia te perguntar depois. Mas existe um grupo específico? Não, é tudo ali dentro. Você está falando do geralzão. Esse é Do geralzão. E Do depois geralzão. você fragmenta em grupos, é isso? A gente fragmenta em grupos no sentido assim, existem a diretoria de qualidade de vida, por exemplo, que é você precisa ter um cuidado da tua saúde, da tua alimentação, do teu bem-estar psíquico, emocional, para que você seja um bom profissional. Ok, perfeito. Então, nós também trabalhamos isso. Então, tem a qualidade de vida que vai incentivar as pessoas a fazerem uma atividade física. Então, tem eventos da confraria em que a pessoa vai caminhar no parque, vai aprender a correr quem quer, vai fazer uma aula de luta, uma aula de dança, para depois, quem sabe, incentivar um exercício, subir o morro, qualquer coisa do gênero. Vai fazer uma aula de meditação. Nós temos o gourmet, um grupo gourmet que daí fala de comida, fala de alimentação. Esse você sabe, então. Tem vários grupos fragmentados assim. Da área de arquitetura é o compartilha e o indica. O indica é como se fosse uma agenda. Quem indica um fornecedor de madeira? Daí vai lá e fica como uma área. Me indica um vendedor do Balarote. Nossa, interessante. Porque assim, daí sempre aparece. Me indica um vendedor da loja tal, da rua tal. Por exemplo, o Balarote. Socorro. Porque tem vários na cidade. Eu quero um vendedor do Balarote do Barigui. Alguém lá tem um vendedor específico do Balarote e você trata por WhatsApp. Socorro, entendeu? Preciso de uma pessoa que monte um lustre de cristal para mim para essa semana. Se esse vendedor nos ouvir, nos escutar, vai pedir um aumento. É verdade. Então, o que acontece? Como os próprios vendedores das lojas também sabem que existe essa troca no grupo, eles também querem atender bem quando vem do grupo, porque eles sabem que ele vai ser reindicado. Se melhor. Claro. Exato. Se atualizam. Então, eu queria só voltar um pouquinho, Quer dizer, Paulo. um bom vendedor vale ouro. Vale. Volta. Na questão do que você tinha perguntado ali para Cláudia, de como de como que a gente faz para um profissional entrar no grupo, de que essas características todas que a Cláudia colocou, de que é importante a pessoa ser idônea e tudo mais. Por que disso? Porque essa associação, ela fez 5 anos esse ano, como associação formal, porque ela está se moldando ainda, cada vez mais, para se tornar uma referência de procura de profissionais dessa área para a sociedade. Então, a sociedade não sabe onde procurar um profissional dessa área, ela poder ir no site da confraria e qualquer profissional que ela procurar ali vai ter esta linha. Alguém qualificado para o projeto dela. Exato. Então, se nós não cuidarmos de todas as arestas, nós não podemos ser isso. Perfeito. E o bacana, Paulo, é que as pessoas entram. Só que quando a gente fala de um grupo, se imagina assim, um grupo da mesma faixa etária, você imagina um grupo bem homogêneo, e na verdade não é. Nós temos assim, arquitetos e profissionais formados há 40 anos, 45 anos, e nós temos profissionais não tão recém-formados, mas há 5 anos, né? 4 anos de formados. Já pode ter uma boa experiência. Exato. Então, o que é bacana nisso? É bacana porque, de repente, uma pessoa, um profissional mais novo, coloca lá no grupo: puxa, eu precisava tanto fazer a regularização de um condomínio, mas esse condomínio está na prefeitura como uma área disso, daquilo, E aí, de repente, um profissional lá, 45 anos no mercado, diz assim: faz o seguinte, conversa com o fulano de tal, na prefeitura, diz que fui eu que te disse para você ir lá, vou te dar o canal direto dele, vou te dar o e-mail dele, e pede já essa regularização, essa normativa, esse estatuto, ou seja, atravessa muitas etapas, pula muitas etapas, e a pessoa consegue chegar onde queria.
como acontece ao contrário. Às vezes uma pessoa, um profissional bem mais velho, trabalhando no mercado, diz assim, socorro, aconteceu aqui no meu escritório um bug aqui, um bug nos computadores e a gente não consegue recuperar arquivo nenhum, tá todo mundo desesperado, alguém tem alguma ideia? Aí lá aquele que se formou há 3 anos atrás, diz assim, você já tentou dar o Ctrl+C, Ctrl+V, mexendo no comando tal, fala aquela linguagem que só ele sabe, e tá lá o profissional de 45 anos de mercado dizendo assim, meu, você me salvou! Tipo, você salvou meu escritório. Todos têm o que ajudar. Exato. É um grupo de facilitadores e autoajuda. Isso, exatamente. Exato. Uhum. E o bacana, assim, eu acho que um ponto assim, super positivo da confraria é que nós realmente conseguimos desmistificar essa situação da concorrência, do estrelismo, do meu tem que ser melhor que o teu, não vou te passar o meu porque eu preciso ser melhor que você, que é uma coisa que, como a Gabriela falou, desde a faculdade, os professores, as matérias, eles faziam questão de mostrar os projetos, de serem julgados esses projetos tudo junto, de colocar em competição. Exato. Em competição, que esse é o melhor, aquele é o pior, que aquele... Então isso não acontece. Isso acontece realmente uma interação, isso acontece realmente uma troca. Isso aumentou e muito o que a gente realmente queria, que é a valorização profissional, a valorização desses profissionais no mercado de trabalho. Eu ainda quero voltar para as ideias porque eu fiquei mais curioso. Essas trocas entre vocês também vai um pouco na linguagem do design, no que está se fazendo hoje em produtos, em estilos, alguma coisa assim? Vocês falam sobre isso? São momentos que acontecem sim, mas daí nós partimos para uma coisa do usar, entre aspas, o fornecedor. Porque nós precisamos dessa troca. Quem nos traz muita informação necessária é o fornecedor. O fornecedor não pode estar dentro do grupo, porque cria um monopólio que a gente não quer. O que acontece? A associação por si só, ela não se paga. A anuidade é um valor pequeno, que paga mal e mal a conta da formalidade da coisa. Um valor modesto. Extremamente. Então, quem nos dá o aporte é o fornecedor. Por quê? Porque ele também precisa do profissional. Precisa desse relacionamento. Desse relacionamento. Então, nós usamos disso para que o fornecedor nos dê a informação que a gente precisa. Então, nós percebemos na conversa do grupo, dentro desse compartilha, o que está tendo a necessidade. Então, como nós dois estávamos conversando agora há pouco com relação a Milão agora. Não é todo mundo do grupo que vai, nem tudo. Então, quando alguém volta, que seja do grupo, que tenha ido, nós pedimos para que um fornecedor que tenha algum produto novo para mostrar, chame esta pessoa do grupo para nos contar um pouco a respeito do que vivenciou lá, do que tinha do momento, e nisso gera uma roda de conversa. Então, ou nós precisamos de uma palestra de oratória, porque o pessoal lá está demonstrando que está com dificuldade de apresentar orçamento para cliente. Nós vamos num fornecedor e pedimos para que ele pague uma oratória para nós. E nós colocamos um grupo de pessoas lá. Então, alguns temas que é do interesse de vocês naquele momento. Isso. E daí ele vai com um grupo de profissionais na loja, vê o produto dele, ele apresenta o produto e nós temos a oportunidade de ter aquele conhecimento naquele momento. Na verdade, se o fornecedor precisa do profissional dentro da loja deles, comprando, especificando, ele precisa ajudar a formar esse profissional. Isso. E convencer que o material dele é bom, que o produto dele é bom, porque nós, Paulo, trabalhamos muito com indicações, né? Nós não temos como fugir disso. E precisamos de bons parceiros para ter sucesso nas nossas obras. Quer dizer, vocês precisam de uma rede de fornecedores, bons fornecedores. Coerente, idônea, de vários preços diferenciais, fiéis, comprometidos principalmente, com vários valores, porque nós temos clientes aqui. Exato. Né? Então, precisamos dessa gama de fornecedores. E o que acontece é que
a gente tem essa confiança e eles também têm a confiança. E aí tem a parceria contrapartida, profissional. né? Eles oferecem algo que eles também precisam muito de Sim. vocês. Então há essa troca. E por isso que nós não podemos ter assim um patrocínio exclusivo mensal, entendeu? Por isso que nós gostamos do pontual e o exclusivo, porque, por exemplo, voltamos no material de construção lá, porque eu acho que é o mais fácil aqui para poder Mais abrangente. mais abrangente, assim, também. Não posso ter só uma loja do mesmo segmento. Eu tenho que ter várias do mesmo segmento. Até porque o teu cliente vai te pedir. Né? Exato. E não é só isso, Exato. nós gostamos de criar entre estes do mesmo segmento uma parceria, como nós temos uma parceria. Porque nunca se sabe o dia de manhã, eles podem se precisar entre si, até de uma troca. Olha, eu tô vendendo bem. Não, eu não tô. O que será que você tá fazendo que eu não tô? Me ajude aqui. Entendeu? É uma rede que se cria também e que pode crescer junto. Porque o mercado como um todo. como um todo, essa é uma Uma intenção. Essa é uma intenção, porque todos precisam de todos. E como a Cláudia falou, nós temos clientes de vários padrões, segmentos e precisa de todos. Não adianta, não existe um monopólio. Agora, sobre aquela pergunta que você fez, a gente tem também dentro dessas diretorias uma diretoria que a gente chama de capacitação, que na verdade é o carro-chefe da confraria. Sim. Desde o começo, desde o início, a gente focou na capacitação. Os profissionais precisam ser capacitados e a gente percebe que dentro da nossa profissão nós temos pouco... Nós somos uns profissionais como arquitetos e designers muito globalizados, assim. Então a gente tem que trabalhar com a parte criativa, a gente tem que trabalhar com a parte técnica, a gente tem que trabalhar com a parte psicológica do cliente, a gente tem que trabalhar dentro da casa do cliente, né? Administrando uma rede, Exato, né? exato. Criando memoriais. Eu sempre brinco que as profissões normalmente, assim, quando uma pessoa vai fazer uma consulta no médico, ela vai e resolve o problema dela. E sai com a receita. E sai com a receita, na maioria das vezes. Com a gente, quando a pessoa vai fazer uma consulta, tudo começa. E aquilo tem uma história, que às vezes se prolonga por anos. Às vezes vai, né, dependendo da obra, dependendo do projeto, aquilo se prolonga por anos. Então, a gente começou com a capacitação. A ideia de capacitar os profissionais. Capacitar em que sentido? Conhecimento técnico, modo de conduzir o cliente, precificação, para não ser aquela coisa de um cobra isso, outro cobra aquilo, e acaba que o mercado vai procurando o profissional pelo preço e não sabe a diferença do que está fazendo. Então, precificação, a gente bate muito em cima disso. É muito difícil a gente ter uma tabela de honorários, porque os trabalhos no mercado, na nossa área, se dividem demais, são muito diversos. Então é difícil a gente ter uma tabelinha assim, uma consulta custa X, uma obra custa Y, não tem como. Então a gente bate muito nisso, em como precificar pelo teu tempo de serviço, pelo teu tempo de trabalho em cima daquele projeto, para ser uma coisa mais real, uma coisa mais assertiva. Isso é uma educação interna. Isso é uma educação Exato. interna, Exato. exatamente. Facilitando a vida desse profissional, né? E também de quem está contratando. Que eu acho que, inclusive, não deve ser fácil, né? Nada Porque, como você fácil, existem Paulo. diferentes perfis, né? Sim. Porque tem muitos ali, tem home office, Uhum. tem empresas, então cada um tem... grandes. Exato. Ou são jovens, Ou 5 são jovens. anos contra um de 40, com Exato. suas experiências. Então, né? diferentes, Currículos exatamente. Exato. Ok. Eu só queria voltar um pouquinho para a capacitação Uhum. mais técnica, Gabi. Visita a fábricas, são viagens, o que... Então, varia. Tem visitas a fábricas, tem viagens e tem muito a questão das palestras e workshops, que é essa coisa de você estar sempre se atualizando. Porque na arquitetura, por mais que você faça a faculdade e tenha o teu dia a dia, você sempre tem alguma coisa a mais a estar aprendendo. Então, é o nosso xodó maior, é essa questão. A visita técnica é muito a viagem, para que você sempre esteja ampliando os teus horizontes. Tem uma questão disso. As feiras, né, também, para você estar se atualizando. E
mas mais do que tudo, as palestras e os workshops. Tá, escuta, Cláudia, e a parte de tecnologia? Porque os programas mudam muito, né? Você vai de um AutoCAD a um BIM, né? E essas informações circulam entre Sim, vocês? também acontecem o tempo inteiro. Nós temos, como a gente falou, vários profissionais trabalhando com vários programas diferentes. Sim. Né? Então, tem alguns programas tecnológicos, softwares mais focados no arquitetônico, tem softwares mais focados na parte de interiores, nas imagens, na realidade virtual, no 3D. E isso acontece uma troca quase diária, né, Gabriela? Alguém começa a usar um tipo de programa novo, já coloca no grupo, existe uma ferramenta facilitadora de compras, às vezes em grupo, as licenças necessárias para tirar para todos esses programas, como que funcionam essas licenças dentro dos escritórios, como que a gente consegue minimizar um custo muito alto, às vezes, de algum programa. Então, isso tudo acontece também dentro do grupo, nos bastidores ali. Quer dizer, é uma troca de informações fantásticas, né? Sim. Até cansa, né? Não cansa, Vocês Paulo. merecem férias uma vez por ano. Não cansa. Uma semana por ano. É tão diversos assuntos, sabe? É tanta novidade. Como a Gabriela falou, vem as feiras, é Milão, é revestir, não sei o quê. Então vem revestimentos novos, produtos importados, novas tecnologias de aplicação. A gente tem, assim, coisas que a gente conseguiu bem bacana. Por exemplo, nós temos lá um fornecedor que é de Diprotec. A Diprotec trabalha com impermeabilizantes, com tintas e tudo mais. O que acontece? A gente conseguiu acesso quando a loja percebeu a nossa necessidade técnica de... Hoje a gente fala em impermeabilizante, a gente tem uma gama de 200 impermeabilizantes. Como que você impermeabiliza uma laje? Como que você impermeabiliza uma piscina? Como que você impermeabiliza um piso? Cada coisa é uma coisa, um item é diferente do outro. Então a loja sentiu a necessidade e a gente conseguiu um acesso técnico com o produtor, com o fabricante que mora lá em Porto Alegre, que é italiano o produto e que vem se tropicalizar no Brasil através do Rio Grande do Sul e que vem chegar em Curitiba. E esse fornecedor veio até Curitiba, fez um workshop para os profissionais da confraria. E foi só para nós, Só não pra teve nós. isso aberto. É específico. Só para nós já é Então, 160. Sim, claro, né? Não atinge a todos. A gente não consegue. Não até consegue. porque os interesses são diferentes. Né? Então, a gente, o bacana também é isso, que a gente tem esses vários cursos, esses vários workshops, e a gente não obriga ninguém a ir. A gente na verdade, dentro do grupo é divulgado, e as pessoas que têm interesse nesse assunto que se inscrevem para isso. Então, o que a gente consegue com isso? Quando um fornecedor quer fazer uma palestra ou quer fazer uma demonstração, ele não convida os profissionais e a gente vai, obrigado aí, ou sei lá, eu estou trabalhando com um assunto e de repente... Ou diz que vai e não aparece, a pessoa faz para 30 e vai 10. Exato. Não existe. Então, o que acontece? O convite é lançado, tudo internamente, tudo dentro do grupo, e essas pessoas se inscrevem para ir. Ou seja... Você falou uma coisa que é muito importante. Ou seja, quem faz a gestão dos convidados para essa Somos palestra nós, dentro do grupo. é vocês. Tudo dentro do Isso é grupo. importante. Tudo Exato. dentro do grupo. Ou seja, o fornecedor faz contato com a confraria, Isso. que quer fazer isso, que quer fazer uma determinada palestra, um determinado debate, o que seja, né, lá, uma mesa redonda, Exato. leva para a confraria, tá bom? Nós fazemos uma alguém reunião dessas com esse áreas, fornecedor. Isso. Tá, e vocês se encarregam de chamar O que os a gente... profissionais associados para virem. Nós nem chamamos. Isso é bom reforçar. Nós nem chamamos. Eles vão pelo próprio interesse. Aí eu coloco duas situações. Uma assim, muitas vezes o fornecedor vem com a palestra dele e a gente diz, olha, o interesse do grupo agora é esse. Uhum. E o fornecedor, não, eu quero fazer isso, porque é o que ele tem lá. Não tem adesão. Não tem adesão. Espere o momento certo para você... Então, quando a gente diz, olha, faça isso, a adesão é enorme. Uhum. Nós temos alguns fornecedores que lá atrás foi mais difícil da gente convencer, mas que entraram com a gente nessa. Hoje em dia, eles chegam pra gente e diz,
nós precisamos de apresentar um produto. O que vocês querem O agora? que vocês precisam? Ali, sabe? A gente não precisa mais ir atrás de alguém, já vem gente atrás da gente, porque tem alguns fornecedores que capacitaram os seus vendedores junto com a gente, fizeram um workshop junto. Eu não quero me atrever aqui a fazer uma opinião, mas eu acho que essa... Deve. essa Ajuda? acho- Sim, Ajuda? sempre. Você adora. Eu acho que isso que vocês estão me contando é extremamente importante. Uhum. Sim. Porque muitas vezes eu tenho um produto bacana, legal, de ponta e tal, mas se não tem uma receptividade, você Claro, entende? Eu posso claro. estar investindo num momento impróprio. exato. Tá bom? Então me diz nesse momento o que vocês acham que a confraria precisa ter uma demanda internamente, o que eles querem conhecer alguma coisa. Então, Você Paulo, saberia? É um leque. daí assim, De que área? quando você me faz essa pergunta, o que vai acontecer? Nós vamos passar para nossa diretora de capacitação, Quem que que é ela? é a Gisele Dzura, Ok. que hoje ela é a coordenadora de curso da Uninter, então ela conhece bastante dessa área, e ela vai dizer, porque ela já tem algumas coisas coordenadas, levantadas de alguns, e ela vai dizer para você, faça É isso. melhor do que eu estou falando aqui. Uhum. Né? Então, uma coisa muito bem É filtrada. bem organizado. Ela É bem passa por organizado. vários filtros. até Passa. chegar- E- Eu não vou chegar para você e dizer solto, porque ela já tem um programa organizado, entendeu? E às vezes é até assim, não, agora venha com esta pessoa. Às vezes ela já tem até a pessoa para você. Eu vejo a importância que eu vejo nisso, Cláudia, é que você apresentar o produto certo, na hora certa e para as pessoas certas. Exato. Você não perdeu o time. O time. O time do profissional necessitado, o time daquele lojista que está trazendo uma coisa nova e quer apresentar de uma forma... Esse nosso case, Esse nosso de, case, de sucesso, que eu digo, Pode considerar. que foi uma loja de cozinhas que comprou conosco isso e que até hoje são os que mais ligam e dizem assim, diga qual é a palestra e que eles pagaram o valor na época, não foi barato, essa da oratória, e que até hoje eles falam, as pessoas que participaram desse workshop de oratória e tudo mais, e que daí os vendedores deles também participaram e adoraram e tudo mais, o pessoal que estava lá até hoje vai e compra nessa loja de cozinha pelo amor que teve, pela formação daquilo que não tem nada a ver com a cozinha, entendeu? Mas estava lá dentro e foi aquele fornecedor que deu para eles, deu a formação que precisava. Você está me dando algo que eu quero. A empatia da coisa. Em troca, eu vou te... Exatamente. Eu vou te agradecer. Exatamente. Outra pergunta, Paulo, que você deve ter e deve ficar pensando assim, tá, e quando um fornecedor não cumpre? E quando um fornecedor não entrega? E quando um fornecedor... Ela não conhece, ela já sabe o que perguntar. Porque esse é o receio dos fornecedores. Eu não quero ficar mal falado dentro de um grupo de arquitetos, eu não quero ficar... Eu não gostaria. Então é bem interessante você saber que nós temos uma situação que a gente chama ali dentro da diretoria, daí não é no grupo geral, é dentro da diretoria de resgate. Então, claro que acontecem situações ruins, né? A gente está no mercado, são muitos fornecedores, são muitos profissionais. Então, primeiro, a gente filtra a situação como única. O que aconteceu, né? Então, assim, porque a gente sabe que às vezes o problema pode ser do fornecedor ou que o problema pode ser do profissional também, né? Então, a gente tenta descobrir por que aconteceu aquela situação, quando acontece. Por que aconteceu aquela situação específica e como é que a verdade do negócio, né? Depois de descoberto isso, quando a gente percebe que tem vários profissionais com problema com esse fornecedor, a mesma reclamação, que realmente está acontecendo isso, aquilo, que são, né, assuntos diversos, a gente faz esse resgate. A diretoria marca com esse fornecedor, vai até lá, conversa com o proprietário que muitas vezes não está sabendo, com o gerente que muitas vezes não está sabendo, né? Às vezes é o problema específico de um vendedor, às vezes é o problema específico de um produto que não está tendo o respaldo da fábrica. Uma montagem, uma pós-venda. Um pós-venda, exatamente, uma montagem. Às vezes o produto é ótimo, mas na hora da montagem desse produto, na hora que entra na casa do cliente, está dando algum tipo de problema. Então a gente sempre faz esse resgate para ver qual que é a questão. Para ver se a questão é mudar o produto, para ver se a questão é falta de organizacional dentro da própria empresa, porque
quanto mais as empresas forem boas, quanto mais os produtos forem idôneos, quanto mais o mercado for forte, nós somos mais fortes como profissionais. Exatamente. E vocês estão pensando também lá na ponta, né? Que é o cliente, né? Claro, Que é o claro. que é a peça, Onde não dá problema para nós. que é a peça mais importante Exatamente. da cadeia, né? De certa forma, é ele Exatamente. que vai governar as outras Exatamente etapas, né? Até hoje nós não tivemos nenhuma situação em que nunca mais nenhum profissional não usou aquele fornecedor. Que nós fazemos questão de fazer isso que a Cláudia falou. E o que a gente pede para o fornecedor é assim, me dê uma resposta para que eu possa colocar esta resposta no grupo. De que a diretoria foi até o fornecedor, levou esta situação e o fornecedor deu isto de resposta. Perfeito. Acho ótimo. Porque a gente não tá aqui para destruir ninguém, pelo Claro. contrário. Para fortificar. E daí às vezes fortificar às vezes o fornecedor pede, olha, eu realmente tô com problema nessa área, será que mais gente pode nos ajudar? Sempre dizendo o que tá acontecendo. Teve aí empresas que teve essa situação e que levou um ano para se reconstruir e tá super bem. Exatamente. O fornecedor não pode estar no grupo, né? Porque o grupo é estritamente de profissionais. Inclusive, não é aceito no grupo profissionais que trabalham em lojas, Como vendedores, né? São profissionais que trabalhem dentro dos seus escritórios com seus É o grupo clientes. de vocês, da confraria, que é onde vocês, Exato. essas conversas. Sim, não circulam podem sair e- dali, né? Exatamente. Então, às vezes, o fornecedor até faz um vídeo explicativo, né? A gente coloca esse vídeo dentro do grupo. Faz questão de fazer isso. Faz questão de fazer eu, isso. como fornecedor, seria extremamente agradecido receber esses feedbacks, porque muitas vezes Você não fica sabendo. e muitas vezes quem está provocando, digamos assim, esse desconforto, para falar assim, é o fabricante. Sim, Ele também é uma cadeia. Sim, né? É o sim. fabricante que cria muitas o produto, vezes, claro. que leva para o varejo, para a loja, né, que vai até vocês. Então existe, na verdade, uma cadeia que pode ter uma ruptura aí, Um funcionário, um único funcionário. sem dúvida. Que você ajeita, ou você tem que mandar embora, ou você ajeita aquele funcionário, tá com problema pessoal. Já aconteceu. Já. Era um funcionário com problema pessoal que não tava conseguindo cumprir. Aí descobre, se ajeita. Assim como já aconteceu profissionais dentro do grupo, né? Que era uma coisa esquisita, porque parece Só que dava problema com só ele. dava problema com ele, com todos os fornecedores dava problema com ele. A gente Até releva. não, a gente vai atrás. conversa. O que está A gente vendo? com a pessoa. A gente conversa, Paula. Nós temos uma A ouvidoria gente conversa. interna. Temos uma ouvidoria interna. Nós temos uma ouvidoria. Opa, vamos ouvir o que é. Vamos ouvir a ouvidoria. E a ouvidoria vai até o profissional conversar com ele também. Que tipo de queixa surge? Todas. Todas. Você pode Todas. imaginar. De fornecedor, de conversa dentro do grupo, de colegas, de situações que às vezes acontece de você ter um cliente, aquele cliente não é mais teu, é do outro, e aconteceu, né, toda aquela coisa. Mas a confraria respeitou. tenta autorregular isso Sempre. aí, para que não haja... sempre. Isso, daí a gente Sempre. ajeita isso, mostra um lado, porque existe a verdade de um, a verdade do outro e a verdade verdadeira, né? Exato. Sempre E bem a toda a história. ouvidoria. E a ouvidoria ainda no meio. Exatamente, É. Isso aí. exatamente. Olha que interessante isso. E também a ouvidoria controla a parte de assuntos polêmicos, coisas que não devem ser faladas. A gente nós temos um suporte jurídico, né? Então, como a Gabriela disse, nós ali na diretoria, né? Hoje a Gabriela como presidente, eu estou como vice-presidente, e nós temos essa diretoria das áreas afins aí. Hoje nós trabalhamos totalmente voluntários. Nós não temos nenhuma ajuda de custo para isso, nem nada. A gente concilia todo esse trabalho de diretoria da confraria por amor à profissão, Amor à causa. por amor à causa, né? A gente sempre sentiu essa necessidade e foi conversando e chegou no mesmo objetivo. Então a gente não tem isso, mas a gente consegue com essas anuidades a ter um respaldo jurídico, um respaldo de mídia, né? Que pra gente conseguir fazer essas divulgações, conseguir fazer as redes sociais acontecerem. E uma secretária administrativa. E uma secretária administrativa. Tá, eu só queria voltar muito para esse aspecto, né, para esse corpo jurídico que vocês têm. Qual seria a função exatamente deles? Então, é um advogado
o nome dele é Eduardo, ele é especialista, que eu também já não sabia, isso é uma coisa que nós descobrimos ao longo dessa gestão, ele é especialista na nossa área. Ele fez Cefet e depois acabou fazendo advocacia, então ele é especialista na área de arquitetura, construção, trabalhou bastante em todas essas áreas. Então ele presta uma assessoria jurídica para associação, que é assim, nós fazemos contratos. Isso que eu ia te perguntar. Ok. Tá? Então nós fazemos contratos. Quando nós fazemos patrocínios, nós fazemos festas. Festa de aniversário da confraria, festa de confraternização. Então, nós fazemos contratos com esses fornecedores que nos dão grandes patrocínios, valores altos de patrocínios, muitas vezes. Então, é feito contrato. E ele auxilia também no contrato entre vocês e o cliente? Sim. Também. Então, e nós pagamos uma mensalidade para ele, onde ele presta assessoria jurídica para todos os associados. Então, todo associado que precisar de uma assessoria, marca um horário e ele presta assessoria. Se precisar de um serviço maior, você vai pagar um serviço. Mas, se ele precisar fazer uma revisão, houve um BO lá, ele entra e ele ajuda você, ele já te orienta a solucionar. Se precisar entrar com um processo, aí você vai pagar para ele em separado. Senão, tá dentro da tua anuidade esse serviço. Que são as consultas. Que são as consultas. Por isso o grupo é muito ético. Então a gente cuida muito da lei de proteção de dados. Exato. A gente cuida muito da... Então não é um grupo bagunça. Por mais que a gente fale em WhatsApp, parece assim, o WhatsApp, brincadeira, é brincadeira. Não, é cheio de regras. Não, e quando você entra, você assina essas regras. Então, não existe piadinha, não existe fofoca, não existe... Não entre outras questões que não dizem respeito. Exato. Exatamente. Não. Nem boa tarde, boa noite, nem feliz aniversário. Não pode. Não pode. Não pode. Né? Porque é um grupo que são, imagina, 160 falando. Eu chamo ali, atenção. Falando o dia inteiro. Sei. Então tem Você lá está o... autorizado. Exato. Eu chamo exato, atenção. Exato. Então, E nós temos assim também um acesso e um dia específico, às terças-feiras à tarde nós temos da nossa associação, da confraria, um horário específico na prefeitura para atendimento dos nossos associados. um canal direto. Um canal direto, nós temos um canal direto com a Secretaria do Meio Ambiente. Então, nós já temos uma notoriedade na cidade em que nós conseguimos com todos esses meios. E nós temos, que foi criado um clube de benefícios, em que para facilitar o dia a dia desses profissionais. Então, assim, descontos em cabeleireiro, em loja de roupa, em loja de sapato, em verdureiros, em farmácia, ótica. em ótica, em atendimento de nutricionista, de estética. Esse é outro facilitador. também. Bastante, porque é para deixar a tua vida mais barata. E com esses... Tem muita mulher nessa confraria, né? Tem, né? 80% pelo menos é mulher. E com todos esses nós 80%. assinamos com todos esses nós assinamos nosso curso é contratos. isso, né? É. Sempre foi mais. É mais É, feminino. Sempre mais feminino. É. Agora isso é um facilitador, porque quando você pensa em fazer a unha, né, você já sempre lembra de quem está ali, da empresa que está... Exato. Mas a gente Desse tá falando, clube. a gente tá falando de descontos reais em Por exemplo, a produtos farmácia farmacêuticos, que nós temos essa Convênio. parceria, Uhum. 15%. Sim. É bastante. De um medicamento caro. Mas né? por quê? Porque nós assinamos um contrato da associação com a farmácia. Não é uma coisa assim de boca. Não. É real. É real. É real. Entendeu? Então a farmácia É real. concorda em ter menos lucro naquele medicamento se Pra você atender for essas pessoas. associado da Esse confraria. grupo que 160 É. representa bastante. Sim, E para vice- farmácia é bom porque traz pessoas Isso. comprando, né? A pessoa vai escolher aquela farmácia. Vai. E nós, E acaba sendo indicado e tudo mais, É. então isso é muito bom. Agora nós estamos caminhando para o nosso final e eu tenho que fazer uma pergunta para vocês. Quais são os planos para o futuro? Cada um vai falar um pouquinho. Quais são os planos para o futuro da confraria? O que vocês estão planejando? Ai, bom, eu acho que antes de falar dos planos Aquilo que futuros... vocês podem falar. Não tem nada escondido, Não. Paulo. não. Antes de falar dos planos futuros, eu acho que a gente também não pode deixar de citar que nós temos também um lado social na confraria, Sim. que é a diretoria da ação social,
e que a gente trabalha também para a sociedade, né? O arquiteto, o designer trabalha com o bem-estar das pessoas e trabalha para a sociedade. Então a gente também participa de um projeto inclusivo, a gente atende algumas instituições que não têm condições de renda, né, de se automanter, e a gente faz essa parte arquitetônica mesmo. Hoje a gente está fazendo execução, hoje a gente está fazendo uma reforma de uma cozinha da Reviver Down, que é uma instituição com crianças de Down que são mantidas pelos próprios pais, e que seria um projeto bem interessante, é um projeto bem interessante, porque essas crianças precisam dessa parte lúdica, interativa da culinária para desenvolvimento. Então a gente abraçou essa causa e hoje a gente está participando disso, a gente está construindo essa cozinha, tanto a parte de obra como a parte de material, sempre com a ajuda dos fornecedores, com a ajuda dos profissionais dentro do grupo, e a gente está conseguindo fazer essa obra aí bem importante. E sempre em todos os nossos encontros de capacitação, em nossos encontros de qualidade de vida, a gente sempre pensa assim, o profissional vai para esses encontros e ele tem um ganho com isso. O fornecedor está tendo um ganho também por estar os profissionais lá dentro. Mas a gente precisa abraçar uma causa maior. Então a gente sempre teve uma doação. Os profissionais não pagam para isso, mas a gente faz uma doação. Qual que é a necessidade nesse momento? Fralda geriátrica para o asilo tal, leite para as crianças de tal, não sei o que para o hospital tal. E os profissionais levam 2 litros de leite, o que for pré-determinado, que são recolhidos pela ação social dentro da confraria e são destinados para, são entregues nesse destino final, que é o destino que tá sendo necessitado. Então a gente tenta fazer uma coisa muito fechada, assim, muito ampla, mais fechada. Mas assim, quando de fechada e direcionada. Fechada e direcionada, muito muito organizada. É a formação do ser humano, como um todo. Mas eu percebo que a arquitetura e o design é muito sensível a isso. Exato. Né? Eu vi assim que nesses últimos anos vocês se mobilizaram muito. É porque a nossa profissão é muito ligada com o ser humano, né? Totalmente. A sociedade, né, Paula? A gente trabalha para a sociedade. E do que adianta você ter alguns clientes que consigam pagar um arquiteto e que tenham seus espaços resolvidos e o resto? Vocês lidam com a moradia, então isso gera uma reflexão, não é verdade? Sim, quem está morando bem e quem está morando mal. Sim. Né? Vamos nos ajudar. Mais um projeto para o futuro. Mais um projeto para o futuro. Então, eu, indo pela tua pergunta, eu diria assim, a nossa gestão acaba agora em julho. Então, entrará uma nova diretoria. Para que exista a continuidade dessa associação, que é uma coisa que tem que se perpetuar muito, porque é um grupo de estudos, né, que é muito importante para a nossa profissão. E para que ela se torne, então, o projeto que aumente o número de associados, para que ela se torne a referência com a força que ela realmente tem. Porque profissionais qualificados para isso existem. Nós temos. Exato. Vocês estão aí para provar. Exato. Exatamente. Então, a organização para isso nós já somos. Então, agora é só ela crescer, né, assim, exponencialmente dentro dessa organização que agora ela já tem. E ela já ganhou essa força e perante quem nos ajuda a crescer, que são os fornecedores, né, a gente já ganhou essa notoriedade. Então, a gente... Agora, o propósito seria aumentar esses associados e aparecer para a sociedade como essa referência. Cada vez mais. Aumentar a visibilidade. E aumentar a visibilidade, sendo esse estudo, e sempre se capacitando. Sempre se capacitando. Essa nossa profissão exige muito. Exato. O tempo todo. Ter um grupo conceituado no mercado, um grupo capacitado, um grupo que atenda a sociedade com ética, com profissionalismo, com competência, mostrar que a gente não precisa hoje ir buscar profissionais em São Paulo ou nos Estados Unidos ou na Europa para fazer um projeto
dentro da nossa cidade, dentro do museu, nosso uma museu, coisa, nós temos capacidade para nós isso. temos essa capacidade, nós temos essa capacitação e temos... Esse é um tema que a gente vai ter que voltar uma Sim. hora, sabia? Uhum. Ok? Porque eu acho importante, você comentou aí, que nós temos profissionais altamente capacitados, Exato. com uma visão bastante global, né? Nossa, ao mesmo excelente. tempo local. Exato, Né? Nós temos exato. ótimos profissionais aí, até designers Sim. design de editoriais de produto, que nós estávamos falando Exato. um pouco antes, né? Uhum. Nós temos muitas pessoas preparadas aí. E o mercado está aí, né, gente? Só vai crescer. Com certeza. Eu acho que a confraria veio, abriu muito a cabeça dos profissionais, abriu muito a cabeça dos fornecedores, Exato. né, do mercado como um todo. E como você perguntou, o céu é o limite, né? A gente... quais são os planos? Todos, Paulo. Tudo que puder crescer, tudo que puder desenvolver, tudo que puder capacitar, né? Mas sabe, Cláudio, eu quero fazer um comentário com vocês que eu assistia muito, e só aqui para finalizar, eu assistia assim muito, eu atuei em Florianópolis, em Balneário Camboriú, eu via um relacionamento entre os profissionais dessas duas cidades, outras assim, muito forte, muito estreito. E eu não via isso aqui em Curitiba. Eu via assim os arquitetos muito dispersos, os contatos eram difíceis. E vocês estão vindo quebrar isso. Sim. Tá? Vocês estão Sim. juntando, né? Vocês estão reunindo esses profissionais para que troquem ideias, informações. E aí vamos nos confraternizar nas festas Da confraria, né? que são maravilhosas, Então, uma energia eu única. acho que Curitiba está, obviamente outras cidades, mas nós estamos nos destacando por isso. É. Veja lá, nós temos 2 associações de lojas consolidadas, que trocam informações, que estão... Isso. Nós temos uma ASBEA cada vez mais forte. Nós temos vocês. O caldo aqui do Paraná é extremamente acessível. Dá para conversar com eles. É um conselho, difere um pouco, mas são acessíveis. Vocês já estão tendo acesso à prefeitura. Você entende? Então nós estamos nos fortalecendo muito. Vocês estão se fortalecendo muito como a classe. E cada um tem o seu espaço, que é muito importante. Meus parabéns. Essa é a Obrigado. ideia. Essa é a ideia. Esse é o legado para a nossa profissão. Perfeito. Um amor e alma. Cláudia, muito obrigado pela presença. Gabi também. Nós vamos ver de novo. Com Obrigada certeza. a você, Paulo, Conte pelo conosco. convite. Obrigada. Foi ótimo. Eu gostaria de agradecer aos nossos apoiadores, que é a Renomar de Pisos de Madeira, a IG, que é consultoria de arquitetura bioclimática, agradecer o apoio do Solado do Rosário, agradecer o apoio institucional das BEI, e deve nos seguir nas redes sociais. E se sua marca quiser ser apoiador do nosso programa, entre em paulovidale.com.br, deixe a sua mensagem que nós retornaremos. E nos vemos na próxima semana. Muito obrigado.